Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E nós vamos falar alguma coisa sobre a árvore da felicidade. Então, nós podemos não ter uma árvore de dinheiro, mas podemos ter uma árvore de felicidade, quando nós conseguimos ajustar os 4 neurohormônios que são importantes para a nossa sobrevivência, para o nosso equilíbrio mental e espiritual. Então, a dopamina, a serotonina, a oxitocina e as endorfinas são os 4 neurohormônios que são importantes para a nossa vida e equilíbrio mental. Isso tudo nós vamos, na sequência, não neste programa, mas em outros programas, falar sobre cada um deles. Todos nós já ouvimos falar muito sobre dopamina, nós já ouvimos falar muito sobre endorfinas, a oxitocina, e muito mais do que todas essas 3 faladas, existe também a serotonina. Então, a serotonina, ela é muito importante porque muitas vezes quando nós temos ela desatualizada dentro do nosso organismo, nós entramos em depressão. Então, existem os medicamentos que foram criados como recaptadores da serotonina, que é exatamente um acúmulo que faz um reaproveitamento da serotonina para que ela nunca caia de nível. Que quando nós estamos com a serotonina baixa, nós estamos tendendo a ficar mais tristes, mais deprimidos e assim por diante. Então são coisas que existem dentro de nós e que muitas vezes a gente não sabe nem como melhorar essa situação e às vezes é necessário a gente usar medicamentos para repor. Mas, por exemplo, a serotonina, nós sabemos que nós adquirimos ela também através da alimentação e nós vamos falar largamente sobre tudo isso. Os produtos alimentares que podem ajudar a produção da serotonina incluem alimentos que são ricos em triptofano. Então o organismo ele pega determinadas substâncias e transforma em outras. Então o organismo, quando ele pega o triptofano, ele transforma em serotonina na quantidade e necessidade exata para o nosso organismo. Isso é que é importante, porque nós temos os receptores da serotonina no nosso organismo, mas nós utilizamos elas quimicamente através de cápsulas ou comprimidos, etc. E eles vão para lá, parte dele é absorvida, outras não, mas quando você usa o triptofano, ele vai se transformar em serotonina de acordo com as necessidades. E vejam só, os alimentos que são ricos em triptofano, o peru, alimentos de soja, amendoim, amêndoas. Então, esses alimentos, eles no nosso organismo, além de ter outras especificidades, como por exemplo, ele transforma-se em vitamina E também, ele tem muita ômega 3, mas ele tem triptofano, que se transforma em serotonina, que é um desses neurohormônios importantes para a nossa vida. Alimentos que são ricos em vitamina B, como o arroz integral, o frango, o milho, ovos, vegetais de folhas verdes, legumes, carnes, nozes, ervilhas, sementes de girassol, levedura. Alimentos que são ricos em cálcio, como amêndoas, levedura de cerveja, folhas verdes e legumes crucíferos, são importantes também. E alimentos ricos em magnésio. Então, o cálcio e o magnésio, juntamente com o triptofano, eles dão um suporte importante para não faltar serotonina no nosso organismo. Mas muitas vezes, nós estamos numa depressão que realmente, se você fizer só os alimentos, não vai funcionar. Então é nesse momento que o psiquiatra, ele vai fazer a dosagem exata da serotonina, que é importante para cobrir essa deficiência. Mas lembrem-se, se você é bem alimentado, você nunca precisará de usar taxas extras da serotonina. Por exemplo, coisa que a gente não imagina. Mas se você tomar 10, 15 minutos de sol, além de você completar a sua vitamina D, que ela é importante no nosso organismo, você também produz serotonina. Agora, com os devidos cuidados, porque nós sabemos hoje em dia que a propaganda é só não tomar sol. Você não toma sol de jeito nenhum, não se expõe ao sol, e o pouco tempo que você está na luminosidade você usa protetores. Então lembre-se,
Isso é certo? É, muito certo, porque dá câncer de pele. Mas é necessário você ter uma dosagem do ultravioleta, porque ele é importante para outras partes da sua vida. Quantas pessoas jovens hoje estão tendo problemas de osteoporose, que primeiro só dava em pessoas de muita idade? Por quê? Porque falta nela a vitamina D3, que é precursora exatamente da formação dos ossos. Então, cálcio e vitamina D, que nós obtivemos no leite, no exercício físico e com ultravioleta do sol. Então, nós temos tudo na vida para não precisarmos de usar suplementos medicamentosos. Então, nós estamos falando assim sobre a serotonina, mas o motivo principal nosso hoje não é falar da serotonina, é dizer que nós vamos fazer um programa dizendo mais detalhes sobre isso, chamando atenção para essa sequência que nós vamos criar aqui na TV União, para melhor esclarecer, porque hoje em dia a gente escuta muita notícia, mas não tem os detalhes. E aqui nós procuraremos dar a vocês todos os detalhes. Além da serotonina, nós temos a dopamina. Além da dopamina, nós temos também as endorfinas. As endorfinas, elas são liberadas na hora que nós sentimos o estresse ou a dor. Por exemplo, qualquer pessoa que já teve um acidente, uma fratura, por exemplo, um trauma, na hora que acontece mesmo, naquele momento, você não sente nada. O Matuto até diz assim, quando o sangue esfria, quer dizer, quando passa o momento da urgência, aí você começa a sentir dor. Mas as endorfinas, elas estão lá exatamente para amenizar, para enganar o nosso cérebro da dor que você está sentindo quando houve a ruptura do osso ou de estruturas moles, musculares ou tendões. E essas endorfinas são importantes, são liberadas lá dentro. A serotonina nós já falamos e a dopamina, que é exatamente o prazer que você sente, e ela é muito liberada no orgasmo. Então, quem tem um orgasmo perfeito, ele libera muita dopamina, que essas juntas, tanto a dopamina como as endorfinas e a serotonina, junto com a oxitocina, elas dão exatamente a felicidade. Por isso que, quando foi criado o medicamento à base de serotonina, nós diríamos que era a droga do prazer. Por quê? Porque ela libertava o paciente da depressão que ela tinha. Portanto, desses neurotransmissores, existem outros. Nós falamos muito da serotonina, falamos menos da dopamina, menos da oxitocina, mas todos eles têm uma importância muito grande. E um ainda que a gente fala muito pouco é exatamente a melatonina. Melatonina esta que vai ser motivo da gente hoje conversar sobre ela. Então, a melatonina, ela é uma substância importante, é um chamado hormônio da noite, a melatonina. Já René Descartes, em 1650, ele falava sobre a glândula pineal, que era exatamente a morada da alma. Como vocês estão vendo aí no slide, a pineal mostrando aí a setinha, onde ela é localizada dentro do nosso cérebro. Então, essa pequena glândula, ela comanda a liberação de melatonina. É chamada o hormônio da noite, porque realmente a melatonina, ela é liberada exatamente à noite. Então, eu queria dizer aqui a vocês que os animais, eles são sábios, muito sábios mesmo. Porque vocês vê que fulano, às vezes, conversando com outras pessoas, diz, fulano é mesmo que galinha, quando está escurecendo, ela já corre para o puleiro. Realmente, a melatonina, ela é liberada quando escurece. Então, quando o sol se vai, se nós não tivéssemos essa iluminação artificial, tudo ficava escuro. E é exatamente com essa falta de luz, ou diminuição da luminosidade, que a pineal começa a liberar a melatonina. E o que é a melatonina? É um neurohormônio que induz o sono. Quer dizer, uma pessoa normal, ficando num ambiente escuro, à noite, ela tende a sentir um sono, uma sonolência que é normal. E é por isso que a gente fala muito e explica a muitas pessoas sobre uma necessidade de você não dormir com luz acesa, porque você desativa a produção da melatonina.
Você acendendo uma luz, a pineal deixa de liberar a melatonina. E isso é ruim para você, porque vai interferir nas fases do sono. Porque o sono não é uma coisa de você adormecer e acordar, ela tem fases. E a primeira fase, que é o adormecer, ela é importante, a serotonina. É tanto que quando a gente vai se consultar com um médico, vocês quando forem se consultar, e você diz, eu tenho insônia, é preciso você explicar ao médico realmente como é essa sua insônia. Tem pessoas que têm dificuldade em adormecer. Se deita, vira para um lado, vira para outro, lê, etc., e não consegue pegar no sono. Esse é exatamente o sono da melatonina. Quando a melatonina é liberada normal, você começa a sentir aquela sonolência e adormece. Em você adormecer, aí depois de um período, tem pessoas que dormem meia hora, 1 hora e acordam e não dormem mais. Já é outro problema. Então as pessoas que adormecem, mas logo acordam e têm dificuldade de dormir, elas já não são dependentes da melatonina. Ela precisa de um outro tratamento, um outro tipo de medicamento para resolver o problema. Porque às vezes a pessoa diz, melatonina é bom para dormir. Mas às vezes a pessoa adormece facilmente. Dorme 1 hora, aí acorda, aí toma melatonina, não vai servir. Então é bom a gente entender bem as coisas. Então o que é importante? Escurecer o ambiente que você vai dormir. Então tem pessoas que quando chega no quarto, vai fazer conta, vai saber o que vai fazer no outro dia, vai fazer os seus afazeres. Não leve para o leito nenhum problema. Resolva seus problemas antes, quando você for se deitar, se deite. Não tenha nenhuma luz acesa. Se você tem medo de lobisomem, de alma, etc., você pode ter uma luz azul de 5 watts, próximo, dentro do quarto afastado. Pode ter isso até você se adaptar a dormir em completa escuridão. Hoje em dia, nós sabemos que dentro dos nossos quartos de dormir, nossos apartamentos, tem muitos aparelhos eletrônicos. E todos eles ficam apagados, mas prontos para ser ligados novamente. Fica uma luzinha acesa. Às vezes tem 4, 5 equipamentos ligados. Aquela luzinha vermelha, além de consumir energia, ela não lhe faz bem para o seu sono. Ela emite radiações que atrapalham o seu sono, como os celulares também. Os bons celulares, você desliga ele total e no outro dia ele lhe acorda de manhã, mesmo estando desligado. Esses são os bons celulares. Mas tem gente que tem que deixar ele ligado para que ele possa, na hora certa, lhe despertar. Pois bem, ele passa a noite toda se comunicando com o seu cérebro, viu? Jogando irradiações que não são boas, são maléficas para o seu sistema nervoso. Então são pequenas orientações que são importantes. Se você tem uma iluminação no quarto, tem uma luz azul ou verde. Na cromoterapia nós sabemos isso demais. Se você botar uma luz vermelha no seu quarto, você não consegue dormir. E se dormir, você tem pesadelo. Então a luz azul ou a luz verde, ela deverá ser de baixa voltagem, no máximo 5 watts. E longe de você. Que apareça no quarto alguma luminosidade, mas que você não tenha contato com seus olhos. Nós sabemos que mesmo que você esteja de olho fechado, foi feita pesquisa sobre isso, mesmo que você esteja de olho fechado, se acenderem uma luz perto de você, através da pele, a sua pineal sabe que você está recebendo uma iluminação. Como também pessoas que ficaram com os olhos vendados, foi irradiado nela luz azul e ela começou a ter tranquilidade. Quer dizer, a pele informou ao cérebro que tinha luz azul. A mesma coisa aconteceu com a luz vermelha, excitando a pessoa, deixando ela mais ativa. Portanto, a cromoterapia nos ensina muita coisa que às vezes é desprezada hoje nos tempos modernos, mas a iluminação na nossa vida tem muita importância. Quem foi que já não entrou numa floresta que é verde e ele se sentiu maravilhosamente bem? Quem é que olha para o azul do céu ou o azul do mar e se sente compensado? O azul e o verde são duas cores que são sedativas, que elas trazem tranquilidades, que alivia as tensões. Portanto, lembrem-se, nós estamos falando do hormônio da noite, que é a melatonina, e essa tem a ver com luminosidade. Não deve ter luz para que ela seja produzida.
E aí vem a importância de outra coisa. A serotonina nós vamos falar outro dia, mas pessoas, por exemplo, que adoram a noite, que quando dá 10 horas elas se preparam e vão embora. São pessoas da noite, passam a noite nas festas, ou trabalhando mesmo à noite. Essas pessoas sempre têm deficiência da melatonina e da serotonina, porque elas não são fabricadas no outro horário. Então, por exemplo, se você passou a noite acordado e no outro dia você passou o dia dormindo, você não vai produzir nem serotonina nem melatonina suficiente para recarregar a sua bateria. Então, lembre-se desses detalhes, que eles são importantíssimos para a nossa vida e nossa saúde. Então, o hormônio da noite, lembre-se, é a melatonina e não é coisa recente. Já René Descartes, que era um sábio da época, em 1650, ele chegou à conclusão que na glândula pineal era onde estava a morada da alma. Por quê? Porque tinha esses hormônios que davam essa sensação. Portanto, o hormônio da noite, cada vez mais usado e estudado, a melatonina se populariza e vem ganhando inúmeras indicações, a começar pela melhora do sono. Então, nada mais importante na nossa vida do que você dormir bem. As pessoas que não dormem bem, elas sempre vão ser portadoras de algum tipo de problema mais na frente. Portanto, nesse primeiro bloco, nós demos essa imprensadazinha e valorizamos o nome melatonina, que será no segundo bloco explicado com mais detalhes como você deve e como ela faz o seu trabalho dentro do nosso organismo. Voltaremos dentro de um minuto. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. A capotaria e toldos Alto Bonito que você já conhece, agora com inovação, novos materiais para te oferecer. Vem comigo! Produzindo toldos, tendas, bancadas em couro, corvinho, tecido, meu amigo capoteiro, estofador e toldeiro. Venha e adquira lonas, linhas, grampos, colas e espumas com o melhor preço. Porque capotaria e toldos Alto Bonito é aqui. Moço, onde é que tem esse picolé? Lá na Estarbom. Oi, moça, licença, onde é esse picolé? Ah, ela da Estarbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Estarbom, que seja Estarbom. Todo dia é verão na Estarbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Estarbom, qualidade que surpreende. Estamos começando o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando um neurohormônio, a melatonina. Nós escutamos muito falar que existe um relógio biológico no nosso organismo, e realmente se passa isso. E nós trocamos a noite pelo dia. E tem coisas interessantes, por exemplo, quando um médico passa para você um corticosteroide, um corticoide, uma cortisona, ele sempre manda você tomar pela manhã. Porque é nesse momento onde o organismo mais precisa desse tipo de hormônio, dos corticoides. Tem outras doenças que também só acontecem mais em determinados horários. Aí, o hormônio da noite, que nós estamos falando aqui, é exatamente porque ele é secretado à noite e tem uma finalidade. Então, a finalidade da melatonina, que é chamado hormônio da noite, são essas coisinhas que vocês estão vendo aí. Então, normalmente, é indicado para induzir o sono normal. Tem pessoas que dizem, não, olha, eu me viro, já estou dormindo. Muitas pessoas adormecem imediatamente, porque elas estão tão cansadas que elas adormecem, mas às vezes acordam
mais cansadas ainda. Quer dizer, não serviu de nada a noite de sono. Depois, ela não funciona tão bem para pessoas que acordam na noite. Então, tem criaturas, como eu falei no bloco anterior, que não têm dificuldade em adormecer, mas logo acordam. E aí elas dizem assim, perdi o sono. Nessas criaturas, a melatonina não vai funcionar. Tem que ser um outro tipo de medicamento. Ela é totalmente desativada com a presença da luz, coisa que a gente enfatizou no primeiro bloco, mostrando que a luz tira a produção da melatonina, logo que ela é identificada pelos nossos olhos e pela nossa pele, pelo nosso corpo. Ajuda nas desordens psiquiátricas. Então, nós não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar, dizer que na psiquiatria você faz a melatonina e o paciente fica curado das doenças. Não é bem isso. Mas a melatonina, ela ajuda muito a um paciente psiquiátrico, que tenha doenças as mais variadas. Quer ver, você pega um paciente nervoso, ansioso, e de uma hora para outra você tire o sono dele, deixa ele passar algumas noites sem dormir bem, ele piora consideravelmente. Então, quando o paciente psiquiátrico, ele começa a dormir, ele começa a melhorar. Então, tem indicação e ajuda nas desordens psiquiátricas. Depois, o outro detalhe que vocês estão vendo aí, ele previne e ajuda no tratamento de cânceres. Ainda hoje, nós não temos nenhum remédio que diga assim, vou usar e vou ficar curado do meu câncer. Mas ele tem uma importância muito grande nos cânceres, porque ele é um poderoso antioxidante, como vocês estão vendo aí na penúltima linha. É um poderoso antioxidante. E sempre que vocês escutarem que uma coisa é antioxidante, lembre-se que ela elimina os radicais livres. Radicais livres, já falamos aqui em vários programas, são substâncias que são degradadas no organismo, são lixo dentro do organismo, que quando permanece na circulação, fazem com que a gente adoeça. Ele ativa cânceres, ele faz com que você diminua sua imunidade, envelhecimento precoce, enfim. Os radicais livres têm que ser combatidos com os antioxidantes. Um deles é a melatonina, que é liberada de graça, sem você fazer nada, apenas você dormindo, ou você ficando no escuro. E, finalmente, nós diremos assim, não use a melatonina só porque eu estou dizendo aqui que ela é boa, de maneira nenhuma. A melatonina ela tem indicação médica, então fale com o seu médico. Se ele não lhe der a indicação, você procure um médico que faça ortomolecular, que acredite nesses neurohormônios, que tem muitas especialidades médicas hoje, e às vezes você pode chegar e não ser assim, ele não valorizar certas coisas e dosagens e prescrições também. Porque a melatonina ela é produzida no próprio organismo, mas em situações diferentes nós fazemos a indicação médica dela. Portanto, é importante a gente saber de onde ela vem e para onde ela vai. Como funcionam a produção e a atuação da melatonina que prepara o corpo para a noite. Então, esse detalhe é importantíssimo para que nós possamos utilizá-la bem. Então, a fábrica. Aonde é que está localizado a serotonina? À medida que escurece, os olhos e o cérebro avisam a glândula pineal, também na cabeça, que é hora de liberar a melatonina. Então, ela vai para a corrente sanguínea e viaja pelo corpo. Então, veja que é uma coisa assim, muito biológica. Se você tiver um problema sério antes de dormir, uma discussão, um problema qualquer, você vai atrapalhar essa situação da fábrica da melatonina, que é lá na glândula pineal, e ela não seria bem distribuída no caso. Portanto, a fábrica da melatonina só produz quando os olhos se fecham e você começa a produzir escuridão. Qual é o trabalho dessa melatonina no nosso organismo? Então vamos observar aí, nessa descrição, que o trabalho dela é, em contato com as células, o hormônio induz o corpo ao sono e ao jejum. Cerca de 90% da melatonina circulante vai parar no fígado, onde ela é destruída para ser eliminada pela urina depois. Então, vocês notaram aqui
que ela induz o corpo ao sono e também ao jejum. Portanto, a melatonina, ela faz você não ter vontade de comer. E tem pessoas que à noite, elas assaltam as geladeiras porque tem aquela fome, aquela necessidade de comer, é porque ela não tem a quantidade certa de melatonina. Quando você vai chegando próximo à hora de dormir, você vai se deitar, realmente, a melatonina faz com que você não tenha apetite, não sinta vontade de comer. Você sente vontade de dormir. Então, são coisas que vão se juntando. Tem pessoas que passam muito tempo da noite em iluminação muito... Nas festas, por exemplo, você sente aquela necessidade de comer e você começa a ter uma alimentação extra. Você começa a jogar umas calorias extras. E vocês sabem que à noite você gasta menos. À noite ninguém faz uma atividade para gastar muita caloria. Então, tudo que você botar para dentro a mais, ela vai sobrar como panículo adiposo, ou seja, gordura ineficaz e que substitui exatamente o músculo. Então, nós não queremos gordura extra no nosso organismo, porque ela atrapalha o trabalho muscular. Portanto, então, o trabalho da serotonina é principalmente essas duas coisas: induzir o sono e diminuir a vontade de comer. Mas, dando continuidade, em outras praças, segundo Cipolla Neto, algumas áreas do corpo produzem melatonina para uso próprio. Nesse caso, ela age na defesa local e não como hormônio. Isso acontece na pele, na retina e no intestino. Então, a melatonina é tão importante que tem outras áreas, além da glândula pituitária, que ela é produzida. Então, quando você adormece, não só a pituitária, mas como vocês estão vendo aqui, na pele, na retina e no intestino, há uma produção também da melatonina. Então, é importante a gente não esquecer desses detalhes. A melatonina em ação. As indicações comprovadas para uso da versão sintética da substância. Claro, nós sabemos que a melatonina, ela tem no nosso organismo, ela é produzida dentro do nosso organismo. Quando entra determinados alimentos, isso ocorre com mais frequência. Mas tem determinados casos que você precisa suplementar, ou seja, colocar uma dose maior, ou seja, melatonina em ação, que é a versão sintética da substância. Então, nesse caso, nós usamos elas, por exemplo, na enxaqueca, no atraso do sono. Então, a enxaqueca, em alguns tipos de enxaqueca, elas são ligadas ao sono, ou seja, tem pessoas que não conseguem dormir normal, aí apresentam no outro dia ou daqui a pouco uma crise de enxaqueca. Então, essas enxaquecas que dependem do sono ou do distúrbio do ritmo biológico, a substância é suficiente para resolver o problema. Tem pessoas que tomam o analgésico para cortar a crise da enxaqueca e não funciona, e para outras funciona. Por quê? Porque tem umas enxaquecas que elas são dependentes da melatonina. Então, quando a pessoa usa a melatonina, a enxaqueca não vem ou desaparece. Depois, atraso do sono. Para quem tem dificuldade de adormecer ou vai para a cama muito tarde, dá para antecipar o sono com o hormônio. Então, tem pessoas que precisam tomar a melatonina. Tem pessoas que usam também a serotonina. Só que esses hormônios têm que ser usados na hora que você for deitar-se. Porque se você tomar e for conversar, ou for assistir ainda um filme, não sei o quê, ela é desativada. Não vai funcionar, não vai ajudar você em coisa alguma. Portanto, enxaqueca e atraso do sono são duas indicações. Como nós falávamos inicialmente, existe o câncer e o autismo, que são outras indicações que nós temos para o câncer e o autismo na melatonina. Como é que funciona isso? Por reforçar a imunidade, ela ajuda a destruir células tumorais, virando coadjuvante no tratamento de alguns quadros da doença. Vocês vejam bem que tem pessoas que, quando passam por momentos muito tristes, sérios problemas traumáticos na vida, elas ficam gripadas. Por quê? Porque diminuiu a imunidade.
Do jeito que ela diminui a imunidade e dá uma gripe, ela diminuindo a imunidade, às vezes ela desencadeia um câncer adormecido que tem lá dentro dela. Daí, nós dizermos que a melatonina faz com que você, muitas vezes, evite um câncer. Você atrase o aparecimento de um câncer. Agora, se você já está com um tumor daquele tamanho, você tem que usar quimioterapia, radioterapia, as cirurgias. Não vai funcionar a melatonina. Mas a melatonina funciona nesse caso, de você evitar, porque todos nós temos um câncer lá dentro guardado. Nós temos um câncer genético dentro de nós, que é desencadeado por má alimentação, por falta de atividade física, por estresse contínuo e por falta de muitas substâncias, uma delas, a melatonina. Depois o autismo. A maioria das crianças com a condição produz pouca melatonina, tendo um sono inadequado, o que impacta no comportamento. Então, crianças autistas, crianças muito irritativas, que nós notamos às vezes num grupo assim, uma criança que chora, esperneia, briga, ela pode ter alguma doença psiquiátrica, mas muitas vezes ela está tendo um desequilíbrio no sono, consequentemente na produção que nós chamamos da melatonina. Então tudo isso tem que ser notado pelo familiar em casa, mas ele deve procurar um médico para ele realmente identificar corretamente e medicar corretamente. Nós não podemos fazer as coisas assim. O envelhecimento. O envelhecimento é uma coisa que hoje todo mundo, ainda hoje, né, porque sempre existiu assim aquela necessidade da gente querer não envelhecer. Hoje em dia, nós não prometemos isso, mas diremos assim, que se você envelhecer sadio, fazendo as coisas que você sempre fez, é maravilhoso. Nós não podemos impedir também a morte, mas se você viver intensamente até o momento de você for transferido para outra etapa, maravilhoso. Você quer uma coisa mais linda do que uma lâmpada? Ela fica acesa o tempo todo, sendo útil, até que um dia ela apaga. Mas tem pessoas não, que adoecem, passam 20 anos sem poder fazer nada, só vegetando. Então, esse envelhecimento que eu estou falando aqui, nesse momento, é exatamente a síntese de melatonina cai com a idade. Então, a gente tem que saber isso. A medicina descobriu muita coisa. Uma delas é que com a idade, quase todos os hormônios, quase todas as células sofrem uma modificação e a melatonina cai com a idade, quer dizer, começa a ser produzida menos. Por isso que o ancião, ele dorme menos. A gente conversa e sabe muito isso por aí, diz assim, você tem uma certa idade, ele dorme pouco. Às vezes ele dá uma cochilada durante o dia e tal, mas à noite ele não dorme bem. Então, há uma produção da melatonina diminuída. Então, os idosos podem se beneficiar, inclusive para o sono, com a reposição. Então, o envelhecimento, talvez ele não consiga, só com o seu organismo, produzir a quantidade de melatonina suficiente. É nesse momento que entra, então, o médico. O médico que estuda, o médico que conhece, o médico que quer, principalmente o médico que estuda a ortomolecular, que é exatamente o estudo das vitaminas, sais minerais e hormônios, que são indicadas nas diferentes fases. Hoje em dia nós sabemos que tomar remédio de A a Z não serve para todo mundo. Tem épocas que você precisa de mais vitamina A, épocas da sua vida, do que outras. Então não adianta você tomar 100 mil unidades de vitamina A, que é ótimo, não. É ótimo para determinada idade e para outras não. A melatonina também. E você dificilmente encontra melatonina nesses medicamentos mais comuns. Isso tem que ser prescrito por um médico que conhece, que formula, que passa fórmulas. Normalmente é o médico ortomolecular e tem muito médico clínico de várias especialidades que hoje em dia ele já sabe o valor que esses neurohormônios têm com a vida. Portanto, no envelhecimento é necessário haver uma suplementação. Então aqui nós temos algumas coisas assim, para vocês entenderem, porque às vezes muitas pessoas dizem que isso não tem fundo científico. E tem. Em 1917, cientistas descobrem que extratos da glândula pineal de bois clareavam a pele de anfíbios. Quer dizer, 1917, já faz muito tempo, e já os cientistas estudavam essa glândula pineal. Glândula pineal esta, que é pelos orientais, a glândula, a parte mais importante do corpo humano.
Eles dizem que é através dessa glândula que a gente se comunica com a energia celestial, é onde entra a energia do nosso corpo, que através dos chakras ela circula. É bom você saber isso. Então, em 1917, cientistas, quer dizer, não eram pessoas leigas, não eram só orientais, que eram induzidos por pensamentos, eram cientistas. Eles já começaram a descobrir que a glândula pineal tinha algum efeito em pele de anfíbios. Mas a pesquisa não ficou aí. Em 1958, aí o médico Aaron Lerner, em 1920 e 2007, ele isola uma substância dessa glândula e a chama de melatonina. Então, desde 1958, nós já estamos em 2018, quer dizer, desde 1958 que já se conhece essa melatonina, e ainda hoje, muitos de nós ouviu falar em melatonina, mas não sabe o que ela faz. Daí o nosso programa, a gente gostar de esclarecer isso, porque são cientistas que deram a vida para mostrar essas coisas e ficou resumido a um grupo de médicos. E eu acho que essa ciência, esse conhecimento, deve ser para todo mundo. A ciência é de todo mundo. O médico tem a obrigação de estudar para ele transmitir isso. E é isso que a gente tenta fazer aqui no nosso programa. Então, em 1958, esse Aaron Lerner, em 1920, que foi a época que ele nasceu e morreu em 2007, em 58 ele isola uma substância dessa glândula, da pineal, e chamou-a de melatonina, que ainda hoje nós a chamamos assim. Já em 1975, como vocês estão vendo aí, pesquisas mostraram que a produção do hormônio em humanos varia com o ritmo do organismo. Então, pessoas que dormem cedo, acordam cedo, que dormem com luz apagada, pessoas que não são muito estressadas, variam a produção desse hormônio nesses diferentes métodos de vida. Por isso que é preciso você poder dosar nas pessoas ou escutar delas os sintomas na anamnese e justificar que ele está com baixa de melatonina e fazer a suplementação. Portanto, em 1981, Alfred Lewis descobre que a luz brilhante à noite suprime a liberação da melatonina. Isso foi muito bom. Sabe por quê? Porque muitas pessoas achavam que a serotonina e a melatonina estavam o tempo todo lá. O organismo lá na pineal jogava aquilo o dia todo, em umas pessoas mais e outras menos, e que se ela usasse determinadas substâncias que se transformariam em melatonina, podia ser em qualquer hora. Alfred Lewis mostrou em 1981, já próximo da nossa era, né, que à noite a luz brilhante inativa a produção da glândula. Por exemplo, eu agora aqui estou debaixo de uma série de refletores, a minha pineal não está produzindo melatonina. Se eu sentir agora sono, é porque eu estou muito cansado ou minha ureia está alta. Mas não é por causa da melatonina. Mas se eu me recolher num canto, um tempo, de olho fechado e num lugar escuro, minha pineal vai jogar uma quantidade normal de melatonina e eu vou sentir aquela sonolência normal. É por isso que tem pessoas que tomam remédio para dormir e dizem assim, eu adormeci, mas não descansei. Quer dizer, continuou se sentindo cansado ainda. Portanto, são detalhes importantes para a gente valorizar as coisas. Já em 1995, nós estamos botando tudo isso aqui, porque quando a gente fala em certas substâncias, como eu estou falando agora aqui, da melatonina, que não é uma coisa comum, tem muitos profissionais que dizem assim, não, isso aí não é coisa médica, não tem ciência. Tem ciência sim. Em 1995 é conhecida a primeira patente para a produção sintética da substância como auxiliar do sono. Então, desde 1995, que foi patenteada, quer dizer, foi regularizada como uma droga que pode e deve ser usada pelo ser humano, a melatonina sintética. Então, que a gente pode prescrever nos casos em que o organismo não está mais produzindo a necessidade, a quantidade certa que o organismo vai precisar. Portanto, nós vamos fazer um pequeno intervalo para no terceiro e último bloco a gente então fechar sobre melatonina e vocês ficarem doutores em como utilizar a melatonina.
lá na Esterbom. Oi, moça, licença, onde é esse picolé? Ah, ela da Esterbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Esterbom, que seja Esterbom. Todo dia é verão na Esterbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Esterbom, qualidade que surpreende. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. A capotaria e tornos Alto Bonito que você já conhece, agora com inovação, novos materiais para te oferecer. Vem comigo! Produzindo todos, tendas, bancadas em couro, corvinho, tecido. Meu amigo capoteiro, estofador e toldeiro. Venha e adquira lonas, linhas, grampos, colas e espumas com o melhor preço. Porque capotaria e tornos Alto Bonito é aqui. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do seu programa Saúde é Tudo, hoje focalizando neurohormônios, dos quais nos fixamos mais na melatonina. Então, como a melatonina e a serotonina elas são muito juntas e mais ou menos produzidas no mesmo local, no cérebro, então nós temos aqui alguns detalhes. Por exemplo, banana. A banana é uma boa fonte de carboidratos e, consequentemente, de triptofano. A banana é outro alimento que aumenta os níveis de serotonina no corpo. Então, nós falamos que a serotonina é a droga da alegria, que ela tem em certos medicamentos usados na depressão. Você, com a banana, você pode manter seus níveis de serotonina bons. Existe também o chocolate. O chocolate ao que eu me refiro é aquele chocolate escuro, é o chocolate que não tem açúcar, o que não é ao leite, é o chamado o chocolate a 70% de cacau. Quer dizer, é um chocolate menos gostoso, mas ele realmente tem muito triptofano. Outra droga importante também são os peixes e frutos do mar. Então, pessoas que não têm contraindicação, nós encontramos muito a serotonina nele. O ovo, especialmente os ovos brancos, são comprovadamente ser de boa fonte de serotonina. Os ovos são ricos em proteínas e aminoácidos. Nós sabemos que o ovo, ultimamente, ele está em alta e já teve época da gente fazer programa dizendo que ele não era bom. Mas o ovo, ele é rico em proteínas e aminoácidos, eles também são uma grande fonte de ácidos graxos, ômega 3, que também compreende os ácidos graxos de cadeia longa, chamados EPA e DHA. No entanto, ele tem também colesterol, 250 miligramas de colesterol num ovo. Portanto, se você usa o ovo, use ele cozido. Se você fritar, você perdeu grande parte das qualidades dele, e se você comer ele cru, também há a possibilidade de ter alguma contaminação. Outro detalhe importante é a carne de peru. Então, a carne de peru, ela é fundamental, assim, na coisa. Ela contém triptofano, que é necessário para sintetizar serotonina e melatonina. Na verdade, as pessoas muitas vezes se sentem relaxadas e sonolentas depois de comer carne de peru. Então, quando a gente fala isso, aí às vezes tem pessoas que dizem, eu agora vou comer muita carne, porque na carne de peru, na carne de frango, principalmente na carne de peru. Mas aqui sempre vai aquela coisa que eu digo, o médico sempre tem uma coisa a mais. Se você é um renal crônico, se você sofre dos rins, você tem que conversar com o seu médico, porque ele vai lhe dizer a quantidade de proteínas animais que você pode usar durante o dia. Às vezes é 50, 70 gramas por dia no paciente que tem problema renal. Porque se você tem um problema renal,
tem a creatinina acima de 1,4. Se você começar a comer muito carne de peru para ficar com muita serotonina, você vai estragar seu organismo em relação à eliminação da creatinina pelo rim seu, que já é doente. Então, por isso que eu estou dizendo, tudo que aqui eu falo tem que ter um abatimentozinho do que você tem. Você tem que discutir com o seu médico o que é possível. Mas o que eu quero dizer é que nós encontramos tudo isso que eu estou falando aqui, nós encontramos tudo isso nos alimentos. Agora, tem pessoas que podem mais e outras podem menos. Como uma pessoa que é diabética, eu falei aqui de banana. Se você comer uma banana, lógico que você, mesmo sendo diabético, não vai lhe fazer mal. Mas tem pessoas que comem 2, 3 bananas e tal, ainda bota mel por cima, que é saudável, mas não para o diabético. Então, a mensagem aqui que a gente deixa é essa. Mas vamos ver também algumas coisas sobre efeitos colaterais da melatonina. Como nós sabemos, todo medicamento, por melhor que ele seja, ele tem efeitos colaterais e a melatonina também tem. Por isso que ela tem uma indicação médica. Então, sonolência excessiva, fadiga, baixa de acuidade visual. Então você vê, se uma pessoa por conta própria começar a tomar melatonina, ela pode apresentar uma sonolência durante o dia, que você tem que diagnosticar com o seu médico. Você pode estar sonolento durante o dia porque está cansado, você pode estar sonolento porque acabou de se alimentar, você pode estar sonolento porque está com a ureia alta, enfim, pode também ser por conta da melatonina. Por isso que é importante, quando você for se consultar com o seu médico, você falar com ele tudo que você está fazendo, tudo que você está comendo, porque se ele for um médico inteligente, ele vai associar uma porção de coisas. Se você estiver usando melatonina por sua conta ou há muito tempo e começar a apresentar sonolência excessiva, fadiga e a visão ficar ruim, você pode estar com a sua melatonina acima do normal. Depois, arritmia cardíaca. Tem pessoas que o batimento do coração não é normal, tum-tac. Às vezes ele tem uma diferença de batimento, bate 2 vezes em uma, quer dizer, bigeminismo, trigeminismo, fibrilação, quer dizer, são alterações do ritmo cardíaco que podem acontecer por estresse, por distúrbios da tireoide, por nervosismo, por falta ou excesso de cálcio, por problemas de desregulação da sua glândula tireoide e pode ser também pelo excesso da melatonina. Então a gente tem que estar atento para os efeitos colaterais. Falta de concentração. Você veja que tudo que eu disse até agora, sonolência, fadiga, baixa de acuidade, arritmia e falta de concentração, acontece no paciente psiquiátrico. O paciente que às vezes vai para um psiquiatra pensando que está ficando maluco e às vezes ele está com uma intoxicação, um efeito colateral ou uma excessiva situação orgânica dele, por exemplo, distúrbio da tireoide, ureia alta, enfim. Agravamento da depressão em indivíduos deprimidos. Inibe a absorção de cálcio, favorecendo a osteoporose. Aumenta a quantidade de estrógeno na mulher. Dor de cabeça e diarreia. Então, vocês vejam que uma simples substância que é fabricada à noite, quando você fecha os olhos, que ela sendo fabricada no seu organismo, jamais ela dará um efeito colateral. Jamais. Apenas a gente pede para as pessoas não dormirem demais, porque tem pessoas que toda hora estão dormindo, porque aí elas podem ter uns efeitos colaterais por conta do excesso da melatonina, mas nunca isso acontece biologicamente. Nós estamos falando aqui em casos de pessoas que fazem o suplemento por conta própria, sem dosagem certa e sem tempo previsto, e então os efeitos colaterais aparecem. Portanto, nós temos muito receio sobre isso e diremos sempre que mesmo as vitaminas, que são importantes na nossa vida, tem uma época de você usá-las, não é o tempo todo. Hoje é muito comum chegar no consultório, pessoas que estão tomando vitamina E há 3, 4, 5 meses. A vitamina E, ela é importantíssima no nosso organismo, muito importante mesmo, mas ela tem um tempo de você usar. Se você usá-la fora do tempo, ela vai lhe causar problemas. Mas como hoje em dia a vitamina E é prescrita pelo dermatologista, pelo clínico, pelo endocrinologista, porque a vitamina E hoje, como a vitamina D,
ela é praticamente um hormônio. Então ela desenvolve muita coisa, a vitamina E é espetacular também para o envelhecimento, para a pessoa não envelhecer, mas não se pode usar ela indefinidamente, nem em dosagens altas. Os comprimidos que nós temos de vitamina E são de 400 mil unidades por dia. A vitamina C é 250, 500, 1 grama por dia, e o organismo só precisa de 75 miligramas. Então, tudo isso eu estou mostrando a vocês a necessidade da intervenção médica, né? Quer dizer, o médico tem que estar sempre por perto disso aí. Então, esses foram os efeitos colaterais que nós mostramos aqui para vocês, da melatonina. E nós vamos passar agora um pequeno tape para fazer uma revisão, praticamente, do que a gente falou aqui sobre a melatonina. Olá, hoje eu vou falar sobre um produto que está muito na moda para insônia, que é a melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio fabricado por uma glândula, que é a glândula pineal, que aumenta nos períodos escuros do dia, ela aumenta a sua secreção. Com a idade ela diminui e atinge à noite, quando começa a ser liberada, um pico de liberação máximo entre 2 horas e 4 horas da manhã. Bom, ela serve para tratamento da insônia? Existem vários estudos controversos. Uns dizem que ajuda, outros que não muda nada. Então, em doses de 0,3 miligramas a 5 miligramas, ela pode ser usada, ela é bem segura, não traz efeitos colaterais, como todo mundo pode pensar, vou tomar um comprimido, daí no dia seguinte eu vou ficar com sono ainda, eu vou ter moleza, não vai acontecer nada disso, ela não tem esses efeitos. Existe uma situação onde ela pode ajudar, que é no início do sono. Então, por exemplo, tem muitos pacientes que não conseguem iniciar o sono, a gente chama isso de latência de início do sono. Então, ela pode ajudar a diminuir esse tempo que o paciente leva para iniciar o sono. Já tem estudos feitos, principalmente em idosos, para ver se existe um efeito na manutenção do sono. Então a pessoa tomar melatonina e não ficar acordando durante a noite. Não chegou-se a uma conclusão. Ela não tem esse efeito, principalmente em idosos. Bom, para resumir, o que eu sempre digo é assim para o paciente. Ela é uma medicação muito segura. Recentemente ela está sendo fabricada ou distribuída aqui no Brasil, ela era proibida até pouco tempo por ser um hormônio. Então muitas pessoas traziam, principalmente do exterior, onde compravam nessas farmácias em setores não medicamentosos, de suplemento, né? De suplementos. Então hoje também tem aqui e pode ser usada na dosagem, como eu disse, de 0,3 miligramas, um comprimido, até 5 miligramas. Existe uma média, a maioria compra de 3 miligramas. Eu não vejo nenhum problema, a não ser que não tenha um efeito comprovadamente científico. Então, vamos deixar para um próximo assunto outras medicações que podem ser usadas para esse tipo de tratamento. Obrigado pela atenção. Vocês vejam aí que o médico foi muito claro. E veja como tem um espaço entre 0,3 e 5 miligramas. E ele ainda falou, o ideal é 3 miligramas, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à costa. Então, eu não diria aqui, mande preparar a dosagem de 3 miligramas de serotonina. Cada pessoa tem a sua dose. E nós falamos de um, que é a melatonina. São vários, a serotonina, como eu falei, a dopamina. Todos esses nós vamos em programas oportunamente, vamos falar sobre isso, para vocês pouco a pouco se familiarizarem com cada um desses produtos que estão dentro do nosso organismo. Porque, por exemplo, todo mundo enfatiza muito o uso de vitaminas. Vitaminas, hoje em dia, inclusive, não é considerado
nem um medicamento, pessoas não médicas prescrevem as vitaminas. Mas eu, como médico, eu acho errado. Porque a vitamina, ela tem dose para você tomar, ela tem efeito colateral. Tome vitamina A muito tempo e acima da dose, para ver se não tem problema. Você tem dor de cabeça, alterações menstruais, você tem sensação de desmaio, tem edema de papila, edema cerebral, quer dizer, coisas graves. Com o quê? Com a vitamina A. Então, as vitaminas são importantes, mas quando são bem prescritas. Eu, no meu transcorrer de vida médica, cheguei à conclusão, inclusive, que as vitaminas são essenciais para todos nós. Mas depende do que a pessoa se alimenta. Se uma pessoa se alimenta, por exemplo, vou dar um exemplo de comeu banana, comeu mamão, comeu mamão, banana, usou também espinafre na alimentação dele, cenoura, essa pessoa não precisa suplementar nada de vitamina A. Nada. Porque uma xícara, se você pegar uma cenoura e cortar e encher uma xícara de café, ali tem 18 mil unidades de vitamina A. Você já não precisa de mais nada, mesmo sendo uma criança que precisa de mais, e uma mulher grávida. Então tem pessoas que se alimentam de tudo isso que eu falei, e ela ainda toma 50 mil unidades de vitamina A de um remédio que foi prescrito pelo médico que ela achou melhor. Portanto, tenham cuidado. Vitamina é um medicamento como qualquer outro. E que as coisas mudam. As vitaminas foram descobertas muito tempo atrás e não se sabia quase nada delas, por isso que usamos o alfabeto. É vitamina A, complexo B, B1, B2, B3, B6, B9. Hoje em dia nós já damos nomes a essas vitaminas porque foi mais estudada, se sabe mais coisas. Hoje nós usamos muito mais o beta-caroteno e o caroteno do que a própria vitamina A. E isso tem uma finalidade. Por quê? Porque se você tomar vitamina A, ela vai para o fígado vai metabolizar para ela jogar, para ser caroteno, para ser absorvido, enfim. Quando você usa o caroteno, ele já entra pronto. Outra coisa, não adianta você tomar muita vitamina sem ter sais minerais. Elas são acopladas, são juntas. Então existe sempre uma associação de vitaminas com sais minerais. Portanto, por que eu estou dizendo isso? Procure um médico. Sempre vá a um médico, que o médico foi colocado na vida para isso, para lhe orientar e para lhe ajudar a suplementar as faltas que você tem no seu organismo e as doenças que lhe aparecem. Vitaminas, sais minerais, é uma arma importante na mão do médico e muito perigosa na mão do leigo. Terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Esperamos ter sido útil nesse programa e voltaremos com outros neurohormônios, tentando fazê-lo de uma maneira mais simples, sem muita complexidade, para todos poderem entender. Muito obrigado e até o próximo programa.